Fala aí, galera do terceiro. Como é que vocês estão? Então, gente, hoje nossa aula vai ser sobre indústria brasileira. Até agora nós falamos sobre agropecuária no mundo, agropecuária no Brasil, indústria no mundo. Agora vai ser indústria no Brasil. E essa é a primeira parte da nossa aula sobre indústria no Brasil. Primeiro, a gente vai fazer um panorama geral, a gente vai traçar um panorama geral da economia hoje, da economia do Brasil, do setor industrial, claro. Depois disso, nós vamos fazer um apanhado histórico, desde a colonização, passando por Getúlio, até chegar em Juscelino Kubitschek. Da ditadura até agora será a nossa parte 2, por isso que é a parte 1. E antes de começar a falar do histórico, eu quero ler uma notícia aqui para vocês. É do Correio Brasiliense, essa notícia é de 2013 e fala sobre a indústria brasileira. Vamos lá. Sem investimento correto, a indústria brasileira aumenta a dependência externa. Subtítulo é: Governo até tentou reverter o quadro, mas o investimento privado continua tímido. Para economistas, se o quadro não mudar, restará como armas apenas a desvalorização do real e o protecionismo comercial. O que seria esse protecionismo? Você botar mais impostos para os produtos externos ou você subsidiar os produtos internos. Vamos à notícia. Sem olhar no rumo da inovação, o Brasil corre sério risco de ampliar o processo batizado como desindustrialização. Desde 2009, o país passou a exportar mais commodities, que são matérias-primas agrícolas e minerais, que manufaturados, tendência que o coloca em maior dependência das variações das cotações internacionais de produtos básicos, leia-se, da demanda chinesa. Embora tenha agregado menos valor à sua pauta no mercado exterior, os preços elevados de minério e soja deixaram menos visível o problema. Gente, o que acontece é o seguinte: a soja e a soja e os minérios, eles estavam numa alta muito grande. Isso principalmente até ali 2012, 2013, aqui é onde foi escrita essa notícia. Nessa época de 2013, a soja já estava dando uma baixada. Lembrando que o boom da soja foi 2007 e 2013, e 2012 para 2013. Mas foi aquele auge que você sabe que vai cair, saca? E o que acontece? O Brasil estava muito dependente disso. Quando o governo em questão chegou na época, no poder, as commodities valiam muito. Então a indústria do Brasil foi caindo, mas ainda é parte importante da nossa economia. Mas o aumento do consumo de itens de bens industrializados e a rendição das fábricas nacionais à penetração de competidores externos, sobretudo asiáticos, evidenciaram a urgência de inovação. O governo até tentou reverter o quadro, mas o investimento privado continua tímido. Para economistas, se o quadro não mudar, restará como armas apenas a desvalorização do real e protecionismo comercial. A liderança da inovação brasileira em certos ramos, Petrobras, exploração de petróleo em águas profundas, Embrapa, genética da agropecuária tropical, Embraer, aeronaves de aviação regional, só confirma a regra da desconexão entre ideias inovadoras e investimento industrial privado. Em seguida, as três grandes unânimes exceções, surge um segundo grupo, formado pela Marco Polo, ônibus, Natura Cosméticos e pela WEG, motores elétricos, e fabricantes de máquinas agrícolas, entre outros. Mas a realidade que incomoda é a de manufaturados de fora ocupando rápido as prateleiras e os componentes importados, invadindo nos produtos made in Brasil. E galera, só para falar para vocês, essa questão dos produtos made in Brasil terem componentes externos é o seguinte: esses produtos, na sua maioria, são montados no Brasil, mas a fabricação dos componentes é exterior. E olha só, na maior parte dos setores da indústria, as máquinas, os produtos que vêm de fora, principalmente da Ásia, têm tomado poder sobre a indústria brasileira. E eu até quero falar para vocês sobre um exemplo que é muito clássico, que é muito clássico aqui no Brasil, que é
a etiqueta branca, né? Que é o seguinte: os caras fabricam lá na China, ou Taiwan, Tailândia, que seja, eles fabricam um produto, vários desses produtos, e eles enviam para o Brasil. Marcas brasileiras da indústria brasileira, como não conseguem produzir tão barato e tão bem, compram de lá e só colocam o seu adesivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu uso esse microfone aqui, ó. Vou tirar devagar aqui para não ter barulho. Esse microfone aqui no Brasil é chamado de, se eu não me engano, é Tomate SF920. Eu comprei lá de fora. Nem lá de fora, né? Eu comprei com uma pessoa que comprou lá de fora. Percebe? Home e Office. Isso não é nenhuma marca. Isso aqui é uma etiqueta branca. Quando esse produto vem para o Brasil desse modo, a gente sabe que nem marca ele tem. Agora, quando ele vem para o Brasil por uma marca brasileira, como Multilaser e outras, C3 Tech, que são empresas que estão trabalhando aqui no Brasil, eles vêm lá de fora e só são remarcados aqui. Botam adesivos, a caixa, mudam um pouco a caixa e colocam os manuais em português. Ou seja, olha o telefone me atrapalhando. O Brasil, a indústria brasileira continua não produzindo. E isso faz com que esses produtos ganhem cada vez mais entrada no Brasil e a produção seja menor, gerando menos emprego e menor potencial econômico na indústria brasileira. Vamos agora falar sobre o modelo de industrialização e qual a importância da industrialização para o Brasil, para o PIB e tudo mais. Vamos lá. Gente, olha só. A industrialização brasileira, ela faz com que o Brasil seja um país bastante industrializado. Cerca de 25% do PIB no setor secundário. Só que é o seguinte, essa indústria vem caindo. Lembra da notícia que eu li para vocês, lá do Correio Brasiliense? Hoje, por exemplo, na verdade, ano passado, 2019, esses 25% já passaram para 23% alguma coisa. E principalmente, nós temos aqui, no setor nacional, siderurgia, alimentos, têxteis. Mas também temos a instalação de várias multinacionais, como as fabricantes de carro, que nós temos, Fiat, Jack Motors, Ford, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, Fiat também aqui, Nissan, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Renault, Nissan e assim vai. Em São Paulo, principalmente no ABCD paulista, que é São Bernardo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, a gente tem ainda mais. Só que no Rio de Janeiro a gente também tem um grande polo. E essas cidades têm em comum estarem no Vale do Paraíba, no Rio Paraíba do Sul. E essa importância desse setor de multinacionais é muito grande. E essa concentração ela acontece muito por conta do protecionismo que o governo brasileiro oferece para a sua indústria. O que é isso? Um aumento de impostos para aqueles produtos que vêm de fora do Brasil. Sei que vocês já estão cansados de ouvir eu repetir isso, mas é importante a gente lembrar disso para saber por que essas empresas se instalam no Brasil mesmo não tendo tantas vantagens locacionais quanto em outros lugares. E olha só, olha a importância desse setor para o Brasil. Se a gente olhar aqui, essa é a porcentagem do setor no PIB. A gente tem o setor de serviços como o mais importante de todos, ocupando parte de 68%. A indústria aqui está entre 23% e 24%. E a agropecuária 9%. Mas vocês lembram que eu falei na última aula que a agropecuária do Brasil é o que mais exporta? Por quê? Porque o Brasil consome a maior parte da sua indústria. O Brasil consome a maior parte dos seus serviços. Mas o que mais consome-se do Brasil lá de fora é a agropecuária. Então,
nós podemos ver que essa configuração da, da questão industrial no Brasil, ela é muito difícil de se reverter. Porque enquanto o Brasil se industrializava, nos últimos anos ele vem se desindustrializando. E é um grande desafio para o Brasil tentar continuar sendo um país industrializado, já que produtos industrializados têm maior poder, maior valor agregado. Lembra que eu falei para vocês? A gente nunca viu uma notícia falando caminhão com soja foi roubado na Avenida Brasil. Agora, uma notícia que um caminhão com celulares, um caminhão com televisões, que um caminhão com roupa foi roubado, isso acontece toda hora. E por que acontece toda hora? Porque tem alto valor agregado. Os produtos manufaturados, os produtos industrializados, eles costumam ter maior valor agregado. E o Brasil tem perdido esse valor principalmente para produtos chineses. Lembra que eu falei do white label, das etiquetas brancas? Então, tem outras coisas ali também. Qual é o celular brasileiro? Aí vocês vão falar, positivo ou multilaser. Costumam ser etiquetas brancas. A indústria do Brasil, os mesmos carros, que é um lugar onde o Brasil ainda é bom, são empresas multinacionais e que são de fora do Brasil. A maior parte do lucro não fica aqui dentro. A maior parte do lucro vai para as suas sedes, que são na Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão. Na Europa eu digo Itália e Alemanha principalmente, mas também a França. Então a indústria é muito importante para o Brasil. E o Brasil não pode perder esse ativo que ele ainda tem. E qual é o processo industrial do Brasil? Quais são suas características? Qual é o seu modelo? O que aconteceu para que ele fosse desse jeito que ele é hoje? Vamos lá. Então, galera, o modelo de industrialização do Brasil ele é tardio. E por ser tardio, ele é acelerado, ele queima etapas, e se acelerando e queimando etapas, ele cria dependências externas. A indústria nacional tem uma história, gente, de menos de 2 séculos. Além disso, durante o século XIX, o país viveu um processo muito incipiente, muito pequeno, começando ali, que se intensificou apenas lá no começo do século XX. Só que assim, até 1920, 30 ali, a industrialização brasileira ela era muito fraca ainda. Então, a gente dá o nome de quando isso acontece de industrialização tardia. A principal característica não é ter acontecido mais tarde, apesar de ser verdadeiro o fato dele ter ocorrido mais tarde que nos países pioneiros. Ou seja, não é só porque ele aconteceu bem depois da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. O principal elemento que nós temos que destacar nesse momento são as consequências que resultam do atraso dele. Os principais pontos são sempre interligados. Se a necessidade de um processo acelerado, então você gera dependências, porque você não tem tempo de desenvolver tecnologias próprias. Você tem que usar tecnologias de fora para se industrializar. O Brasil, ele nunca tinha sido industrializado pelo Pacto Colonial. E o que acontece? Enquanto os outros países já tinham se industrializado, e o Brasil ainda estava se industrializando, o Brasil comprava máquinas caras e defasadas de fora. O Brasil ele começou a se industrializar de uma maneira insustentável. Então, isso foi um grande problema para o Brasil. E é um grande problema até hoje. O Brasil, fora alguns setores, como beneficiamento de solo, agropecuária, que é muito forte mesmo, a Petrobras, que usa extração de petróleo em águas profundas, o setor de roupa, têxtil, mesmo assim, não é top, 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 como o pessoal diz, a indústria do Brasil ainda é muito frágil e é muito dependente
lá de fora. Aqui nós vamos para a evolução desse momento industrial do Brasil. E assim, de 1500 a 1808 era proibido ter indústrias no Brasil. E por quê? Porque tinha um pacto colonial. Lembra, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, quem produzia os manufaturados era Portugal e ele vendia para o resto do mundo, quem ele pudesse vender, e vendia para as colônias. As colônias, por sua vez, elas enviavam produtos primários para a metrópole, que era Portugal. Então, enquanto Portugal vendia para a gente ou uma máquina ou outra, sapato, roupa, algo mais moderno para a época, a gente vendia o que para eles? O que a gente levava para eles? O Brasil levava minério, plantação, pau-brasil, açúcar, cana-de-açúcar e tudo mais. Ou seja, os produtos eram muito simples. E essa produção era muito restrita, gente. Ela era muito pequena. E ela era destinada a abastecer o mercado interno da colônia, o mercado brasileiro. O que fez com que, essa indústria, que também era proibida, quase que não acontecesse. Ela era tão pequena que ela era irrisória, ela não servia para quase nada. Entenderam? Esse foi o primeiro momento, de 1500 a 1808, que era o momento de proibição. Já que quem mandava no Brasil de verdade era Portugal, a metrópole que mandava em nós que éramos colônia. Isso acontecia em vários lugares. Isso não aconteceu tanto, isso não aconteceu, né, de maneira acentuada nos Estados Unidos, que podiam produzir industrialmente e podiam até vender para outras pessoas, para outros lugares, né, outros países, sem tanta influência do Reino Unido. Já o Brasil teve esse modelo. Galera, e a implantação, começo dessa industrialização, vai após o fim da proibição de indústrias no Brasil. Principalmente com a chegada da família real portuguesa, que fugia de Napoleão. E aí você tem uma enxurrada de produtos externos chegando, já que como a corte havia fugido para o Brasil, eles precisavam de produtos industrializados. Lembrem, o cidadão que vivia no Brasil, muitas vezes era considerado cidadão de menor classe, de classe mais baixa, de menor estirpe. Quando a corte vem para o Brasil, há uma necessidade que o Brasil se modernize para atender às necessidades dessa corte. E isso, geograficamente falando, dá o salto, dá o início, a implantação que o Brasil precisava. Já que, como era proibida a industrialização no Brasil até 1808, o que existia era muito pequeno, era quase clandestino. E você também tem uma estruturação produtiva, como o setor bancário, outros setores, ficando mais fortes e aparecendo de verdade no Brasil, trazendo mais segurança jurídica para o nosso país. E ali você começa a ter os primeiros surtos, os primeiros passos na indústria brasileira, como a tarifa Alves Branco, que foi em 1844, que foi implementada pelo primeiro-ministro da Fazenda, o então ministro da Fazenda, né, que era o Manuel Alves Branco, que sobretaxava produtos importados, sobretudo os que tinham uma opção similar nacional. Isso configura um estímulo ao desenvolvimento nacional. O que significa isso? Eu boto impostos nos produtos que vêm de fora, o que faz com que seja mais proveitoso comprar os produtos que já estão no Brasil. E por quê? Porque esses produtos que já estão no Brasil, eles vão ter um custo-benefício melhor. Porque se lá fora eles produzem mais barato, e no Brasil um pouco mais caro, se eu coloco impostos, esses produtos lá de fora vão vir mais caros, e os produtos brasileiros, em comparação, vão ficar mais baratos. E aí você tem um estímulo à produção, já que ficar melhor você produzir aqui no Brasil. E nessa época, galera, o Brasil era um arquipélago econômico. O que significa isso? Os espaços eram desarticulados. Eram vários arquipélagos, várias ilhas econômicas. Eles não tinham uma junção entre si. E não tendo essa junção, era difícil, por exemplo, quem produzia no Nordeste passar para o Sudeste.
quem produzia no norte passar para o sul. E assim vai. Isso só vai mudar lá na frente. Além disso, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Isso traz os imigrantes europeus. Esses imigrantes, esses caras que vieram lá da Europa, eles já sabiam, muitos deles, mexer na indústria. Mas eles vieram principalmente para o Brasil por conta, como acabou a escravidão, as pessoas, os fazendeiros precisavam de trabalhadores assalariados nas fazendas. E eles, lembra que eu falei, eles não quiseram, grande parte deles não quis empregar os negros, os ex-escravizados, aquelas pessoas que tinham conquistado sua liberdade. E para isso eles chamaram vários europeus. Só que esses europeus, eles já tinham muita expertise na questão industrial, porque lá na Europa a industrialização já era há muito tempo. E aí a gente tem também um aumento do mercado interno, porque o Brasil tem esse momento de crescimento das cidades e você abre o mercado interno. E aí, ainda nesse segundo surto, que é o segundo surto, já que o primeiro é basicamente pela tarifa Alves Branco e pela Lei Eusébio de Queiroz, a questão da Primeira Guerra Mundial. Porque esse contexto ele retraiu a indústria europeia. Então, se a Europa produzia muito durante a Primeira Guerra, ela começou a produzir pouco. E permitindo que a participação de novas potências no mercado internacional. Então, se a Europa ela tinha uma indústria que bombava muito, nesse momento que a indústria retrai, outras potências podem surgir, principalmente os Estados Unidos, mas também o Brasil. Durante o período desses surtos, houve a coexistência de iniciativas industriais e da economia cafeeira, ou seja, o café, que era o principal produto do Brasil, ele coexistiu. Os dois processos trouxeram influências mútuas, sobretudo pelas heranças deixadas do café. E qual eram essas heranças? Gente, o café, ele botou ferrovias, a mão de obra assalariada do café trouxe mercado consumidor e também trouxe os europeus que já sabiam mexer, trabalhar com indústrias. Ou seja, essas indústrias elas nasceram nesse vácuo do café. Porque o que aconteceu em 1929, todo mundo já sabe, a crise de 29. O Brasil nessa época, ele já exportava mais café do que ele conseguia, ele já produzia mais café do que ele conseguia exportar. Então, quando o Brasil produzia mais café, o que aconteceu? O café começou a ser menos produzido, teve uma menor oferta de produtos externos aqui para o Brasil. Essas pessoas que tinham poder sobre o café, essa oligarquia, elas passaram a querer produzir industrialmente, já que o café não estava dando mais dinheiro. E o café já tinha muito dinheiro, eles já tinham ganhado muito dinheiro voltando aqui. Eles já tinham ferrovias e infraestrutura feita por conta do café, um mercado consumidor muito grande e uma acumulação de capital, porque esses caras tinham ganho muito dinheiro. Então, quando chega essa parte aqui toda, quando chega na crise de 29, Getúlio Vargas ainda coloca a substituição de importações, que é quando que o Brasil puder produzir, vai produzir aqui dentro. O que o Brasil puder produzir não vai vir lá de fora. Isso é uma estratégia usada por vários governos. Depois eu vou falar como a ditadura usou uma estratégia muito parecida com essa. E aí você tem que, como eu falei, depois da Segunda Guerra, você tem uma expansão econômica brasileira dos Estados Unidos, um crescimento industrial brasileiro. E assim, vamos pensar comigo. Crise de 29 bombando. Estados Unidos acabando.
O que você vai parar de comprar primeiro? Arroz e feijão, lá não come arroz e feijão, comida ou café? É o café. Se o Brasil já conseguia produzir mais do que vendia, com a crise de 29 isso piorou. O mundo parou de comprar tanto café. Além disso, houveram outras concorrências. Então, nesse momento, para vocês terem uma ideia, eu botei uma foto aqui de queima de café. Que para deixar o café com preço alto, o governo ordenava queimar os estoques de café. Porque se você tem muito café no mercado, esse café vai ficar barato. Então era preferível queimar café do que vender o café a preços muito baixos. E qual foram as estratégias que o Getúlio usou para melhorar a nossa indústria? Primeiro, fortes incentivos fiscais. O que seria isso? Ele colocou incentivos assim, venha para o Brasil ou monte uma indústria aqui no Brasil, se você for brasileiro, monte uma indústria e você vai ter tantos anos sem pagar imposto. Tantos anos os impostos seus vão ser zerados. Impostos disso, daquilo outro. Além disso, ele criou as indústrias de base. Eu trouxe aqui para você as principais, que foram a Petrobras. Esse aqui é o histórico dos símbolos da Petrobras. Eu me lembro desse aqui. Esse aqui eu não me lembro, não. Do primeiro até o atual. O da CSN mudou muito pouco. Basicamente, o CSN foi para o lado e não para baixo. E da Vale. Hoje o nome da Vale é só Vale. Mas Vale vem de Vale do Rio Doce, que nasceu lá em Minas. E a Petrobras, por exemplo, o nome dele, vou falar isso na aula seguinte, mas o Fernando Henrique, ele tentou mudar para Petrobras. Meio que excluiu um pouco o Brasil disso para dar um ar mais moderno. Criou as leis trabalhistas através da CLT, que existe até hoje. E como eu falei, usou protecionismo alfandegário, cobrando muito caro dos produtos que chegavam no Brasil lá de fora. O que fez o Brasil se desenvolver muito internamente. Mas, por outro lado, teve a questão de que se os produtos brasileiros não precisavam competir com os produtos lá de fora, eles não precisavam ser bons de verdade. Já que tudo que você tinha no Brasil para comprar eram os brasileiros, claro, quem era rico conseguia comprar lá de fora. Se tudo que você tinha que comprar eram os brasileiros, a concorrência era menor. E aí, gente, você tem os pioneiros na industrialização brasileira. Isso ainda lá no século XIX. E aí eu vou contar para vocês. Lá em Petrópolis, criaram a primeira cervejaria brasileira, a Boêmia. Se eu não me engano, era Henrique Kremer. Eles nem eram brasileiros, assim. Criaram uma cervejaria artesanal, o pai desse cara, se eu não me engano. E esse Henrique criou mesmo, deu o nome, Cervejaria Boêmia. Isso foi em 1853. Já a Brahma foi em 1888, que foi o mesmo ano que acabou a escravidão no Brasil. Pouco depois do Brasil deixar de ser império, em 1891, teve a Antártica. Tudo isso foi cervejaria. Ainda em 1880, a Hering nasceu, os irmãos Hering. Hering, assim como essas outras três, ela existe até hoje, fabricando malha, roupa e tudo mais. Só que enquanto a Antártica e a Brahma foram em São Paulo e a Boêmia foi aqui no estado do Rio, a Hering foi lá em Santa Catarina. Teve a Klabin, que eu acho que ainda existe até hoje, que aconteceu de papéis, e a Copenhagen também. Além da Tramontina, da Balduco e da Gasterne. Eu acho que Tramontina e Copenhagen vocês sabem. Copenhagen é aquele chocolate mega caro. Tramontina geralmente faz talher, esse tipo de coisa, mas faz ferramenta também. Balduco faz o goiabinha Balduco, todo mundo sabe qual é. Acho que é o chocotone mais vendido. E a Gasterne vende joias de alto valor até hoje. Inclusive, a Gasterne foi assaltada 2 vezes aqui no Rio de Janeiro, a loja da Gasterne. Então, esses são os nomes clássicos da nossa indústria. Só que acontece o seguinte: onde se produzia café no Brasil?
principalmente no Sudeste. Então, se a concentração foi no Sudeste, a maior parte dos outros lugares não tinha indústrias tão bem desenvolvidas. Então, se manteve um padrão centro-periferia, porque o que era produzido no Sudeste era vendido para o resto do país. E para evitar isso, depois a gente vai ter outras etapas e tudo mais, mas é uma concentração muito no Sudeste por conta de do capital cafeeiro, da atividade cafeeira que existia aqui na nossa região. E, gente, passando do nacional desenvolvimentismo do Getúlio, a gente chega nos anos do JK. E olha só, o JK, ele resolve fazer um crescimento imediatista. O que é isso? De uma maneira só. O problema disso é a dívida que ele faz. Ele se endivida bastante. E ele tem um plano de metas, que ele chega à conclusão que é os 50 anos em 5. O que significa isso? O Brasil vai crescer 50 anos, só que em 5. E aí, como ele começa a romper com a política nacionalista do Getúlio Vargas, que já tinha, Getúlio Vargas, tido muitos embates com os liberais, já que os liberais falavam, cara, essa indústria tem que se desenvolver por si só, e não por protecionismo, não por incentivos tão fortes assim do governo. A gente tem que ter concorrência. Ele rompe com isso, com esse nacionalismo, o Juscelino, claro, e deixa a entrada de multinacionais. E aí você tem uma internacionalização da economia, que seria o quê? A entrada de capital estrangeiro. E aí você tem, como foi o plano de metas, que é um investimento na infraestrutura do Brasil. O mais famoso de todos, o mais famoso ato, foi a construção de Brasília. E por quê? Porque ele queria levar Brasília para um lugar onde não tinha desenvolvimento ainda, que era Goiás. Ele queria afastar Brasília do litoral, por quê? Porque sendo uma capital, realmente não é interessante você deixar a capital do seu país no litoral, porque em caso de guerra é o lugar mais fácil de atacar. Não quero deixar vocês tristes não, mas se o Brasil entrasse em guerra hoje, o principal foco de primeira seria o Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do país e das 3 maiores cidades é a única litorânea. Então é muito mais fácil atacar a gente do que atacar Goiás, está no meio do território. Até um avião chega lá e já foi abatido, provavelmente. Ainda mais num país desse tamanho. Mas voltando aqui. E ele também fez uma integração territorial. Lembra que eu falei do arquipélago econômico que o Brasil era? Juscelino ele vem para acabar com isso. E ele começa a abrir várias estradas no Brasil todo. E claro, ele usa o modelo rodoviarista, que é um ponto fraco do Brasil até hoje, porque o Brasil ele não é totalmente interligado por ferrovias, e sim por rodovias. Claro, Getúlio estava dando força ao setor automotivo, automobilístico. Grande parte das empresas que entraram no Brasil, lá de fora, que entraram no Brasil, ou até brasileiras que foram criadas nesse momento, foi dessa parte da indústria automotiva. Até porque lembra que eu falei que o Getúlio criou Petrobras, CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a questão da Vale do Rio Doce? Então, ele criou, o Getúlio, a política do tripé econômico do Brasil, que seria o capital privado, ele nacional, ele estaria nos bens de consumo não duráveis, comidas, biscoitos, refrigerantes, esse tipo de coisa que você, ou até shampoo e tal, sabonete, você usa e ele acaba. O privado internacional estaria na questão dos duráveis, carros, televisões e tudo mais.
E o capital do Estado estaria na indústria de base e também na infraestrutura. Ou seja, quem bancaria essa infraestrutura, a indústria de base, seria o governo. O governo teria isso. Então a CSN, empresa pública, Petrobras, empresa pública, Correios, empresa pública, a Vale do Rio Doce, que é a mineração, é empresa pública, tudo isso. E a consequência foi, o PIB aumentou, maior diversidade de empregos, maior geração de empregos, ou seja, produto aumenta, o PIB aumenta, emprego aumenta, só que você também tem uma maior dependência tecnológica, a dívida externa aumenta de forma que nunca se tinha visto antes e tal. E vamos pensar aqui, explosão dos setores secundário e terciário é positivo? É positivo. Você tem um comércio maior e indústria maior. O PIB aumenta? Muito. Então isso é muito bom. Agora, a expansão da dívida externa e a consequente dependência econômica, ou seja, o Brasil dependia dos países lá de fora, isso é muito ruim. O crescimento da dependência tecnológica, isso também é muito ruim. Já a oferta de empregos, aumento da oferta de empregos no setor industrial, isso é muito bom. Só que isso também tem uma disparidade ainda maior das classes sociais por conta da inflação. Já que o Brasil pegando tanto dinheiro emprestado, a inflação aumenta. Se a inflação aumenta, aquele que ganha menos vai ter um poder de consumo ainda menor, porque ele tem menor elasticidade econômica. Elasticidade econômica é um termo que a gente usa para definir o quanto alguém, ou um povo, ou um país pode sofrer um prejuízo e continuar saudável. Vamos imaginar, se eu ganho R$ 2.000 e eu gasto 1.900, se a inflação comer esses R$ 100 que sobram, eu ainda consigo viver. Agora, se eu ganho 1.900 e eu gasto 1.900, se a inflação come R$ 100, eu tenho R$ 100 de déficit. Ou seja, quem fica mais perto, quem gasta o mais próximo do que ganha, tem uma menor elasticidade econômica. Aquele que ganha muito mais do que recebe, ele tem uma maior elasticidade econômica. Então, essa disparidade aumentou. Por quê? Porque aqueles que ganhavam muito a mais, mesmo com a inflação crescendo, eles podiam continuar consumindo. Já aqueles que ganhavam a menos, eles não podiam continuar consumindo com a inflação. É isso. E claro, gente, os produtos ficaram muito mais diversificados e modernos. Como eu falei antes, os produtos eram muito melhores do que eram antes. Porque agora você também está recebendo capital internacional, você está recebendo indústrias muito mais modernas. E claro, vamos sempre pensar assim. Claro que não em todos os setores. Não vamos ser tão radicais no liberalismo assim. Mas concorrência é quase sempre boa. Vamos imaginar que a União Soviética não tinha concorrência. Lembra que eu falei? Os produtos eram horríveis lá dentro. Agora, os setores que a União Soviética tinha concorrência, como o setor bélico, aeronáutico, aeroespacial, ela era top ainda. Vamos imaginar que aquele fuzil Kalashnikov, o AK-47, ele é moderno até hoje. Porque era um ramo onde a União Soviética tinha concorrência dos Estados Unidos. Agora, os carros. E você também tem um abandono do setor ferroviário. Claro, ele já havia sido abandonado desde Getúlio. Mas ele tem um abandono maior. Por quê? Porque o Juscelino ele resolve investir aonde? No setor rodoviário. Então o Brasil passa a ser ligado por rodovias. E qual é o maior problema de você ser ligado por rodovias? As rodovias têm uma menor capacidade de fluxo, elas têm uma maior lentidão, gasta mais combustível, é menos seguro e deixa o país na mão
do setor automobilístico e do setor do petróleo. Crise dos caminhoneiros é um exemplo disso. Como os caminhoneiros são muitos e eles são não centralizados, como eles entraram em greve, a gente dependia tanto deles, começou a faltar alimentos e medicamentos no Brasil todo. Gente, essa foi a primeira parte da nossa aula. Ela foi desde a implantação da nossa indústria até a era do Juscelino, até a era dos anos dourados. Depois nós vamos falar rapidamente sobre Jânio e Jango e vamos dar início ao milagre econômico, à ditadura, e chegar até os tempos de Dilma, que é o tempo que a gente pode estudar. Claro que eu vou dar uma pincelada sobre o governo Temer e vamos tentar falar, mas acho muito difícil a gente conseguir chegar até o governo atual, Bolsonaro, até porque não seria justo avaliar algo com 1 ano e meio e ainda mais com surto de coronavírus. É isso.